Vamos agora ver como é que funciona o ciclo Stirling. No próximo vídeo, nós vamos assistir o motor Stirling funcionando como um motor de avião, ou seja, com hélice, e também este mesmo motor pode ser adaptado para gerar energia. Então vamos ao vídeo.
Vamos conhecer agora o ciclo Stirling. O ciclo Stirling foi patenteado por Robert Stirling e é um sistema que possui dois êmbolos. Então podemos ver aqui o êmbolo 1 e o êmbolo 2. Há também um regenerador, que é representado aqui por essa área em rosa, e este ciclo possui 4 pontos de estado e 4 processos. Ele tem o processo de 1 até 2, tem o processo de 2 até 3, tem o processo de 3 até 4 e tem o processo de 4 a 1. O regenerador é uma malha cerâmica ou uma placa porosa, cujo objetivo é o armazenamento temporário de energia. Então vamos ver como ocorrem os processos. Então o processo de 1 até 2 é uma expansão isotérmica com adição de calor de uma fonte externa. Então, observe que o calor é fornecido e há uma movimentação do pistão dessa posição inicial para essa posição final aqui, número 2. Este processo ocorre a temperatura constante. O processo 2,3 é a chamada regeneração isocórica. É uma transferência interna de calor do fluido operante para o regenerador. Observe-se que, neste processo, o volume é mantido constante devido ao movimento do pistão 1 e do pistão 2 ocorrerem mantendo a distância constante entre eles, como pode ser visto aqui, na posição final, no estado 3. O processo de 3 a 4 é uma compressão isotérmica. Este processo ocorre a temperatura constante com uma rejeição de calor para a fonte externa. Essa rejeição de calor é feita para manter a temperatura constante. O último processo que nós vamos ver é a regeneração isocórica. Ocorre neste processo uma transferência interna do calor do regenerador para o fluido operante. Veja que no processo de 4 a 1, também a distância entre os pistões ou êmbolos são mantidas constantes, como pode ser visto aqui no final do processo. Agora podemos ver aqui os 4 processos do ciclo Stirling mostrado em um diagrama TS. Observe que a temperatura mais alta do ciclo se encontra nos pontos 1 e 2, ou seja, a temperatura do ponto 1 é igual à temperatura do ponto 2. E os pontos com a temperatura mais baixa se encontram no ponto 4 e no ponto 3. Ou seja, a temperatura do ponto 4 é igual à temperatura do ponto 3. Podemos ver também aqui os processos que ocorrem a temperatura constante, que são os processos que ocorrem de 1 a 2 e o processo que ocorre de 3 a 4. Os processos que ocorrem a volume constante foi visto no diagrama PV mostrado anteriormente, que está representado aqui. Podemos ver aqui que a eficiência do ciclo Stirling, a eficiência do ciclo Ericsson e a eficiência do ciclo Carnot são iguais e são dados pela equação característica do ciclo Carnot. Pode-se observar também que o processo de regeneração do ciclo Stirling difere do processo de regeneração do ciclo Ericsson devido a este ocorrerem a volume constante e a pressão constante. No ciclo Stirling, o processo de regeneração ocorre a volume constante, como está vendo aqui nesse diagrama TS. E o processo de regeneração do ciclo Ericsson ocorre a pressão constante, como pode-se ver aqui neste diagrama. Observa-se também que o processo a temperatura constante ocorre entre os mesmos processos nos dois ciclos, no ciclo
Stirling e no ciclo Ericsson.